Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos de volta para a gente continuar, então, o nosso estudo do direito eleitoral. Nesse bloco, é um mini bloco, na verdade, nós vamos tratar de coligações partidárias. Então é um bloquinho bem curtinho, as informações são poucas, na verdade, então a gente vai conseguir tirar de letra esse bloco falando das coligações partidárias. Eu quero começar dando um spoiler aqui, aliás não é um spoiler, porque eu já falei disso quando a gente tratou dos partidos políticos. Lá quando a gente estudou a Lei 9.096 de 95, que trata dos partidos políticos, eu já falei, na verdade, alguma coisa das coligações partidárias e já disse que atualmente as coligações partidárias somente nas eleições majoritárias. Nós temos eleições majoritárias e eleições proporcionais. Podemos ter coligações majoritárias nas eleições majoritárias, mas não podemos ter coligações nas eleições proporcionais. Já vou tratar disso especificamente, mas vale esse lembrete daquilo que a gente já viu lá atrás, quando a gente tratou da lei dos partidos políticos. Então, começando aqui a leitura do artigo 6º da Lei das Eleições, da Lei 9.504 de 97, está escrito lá, entre aspas, o seguinte: é facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária. Então vejam que aqui, nessas poucas linhas, a gente já tem várias informações interessantes e importantes. A primeira é essa que está escrita aqui, grifado, e eu estou destacando mais uma vez. É facultado, ou seja, nenhuma coligação, nenhum partido é obrigado a se coligar. É facultado aos partidos políticos, se quiserem, eles vão então se juntar para formar uma coligação partidária. Coligação nada mais é do que casamento, e assim como no casamento não pode ninguém ser obrigado a se casar, pelo menos nos dias atuais é assim que funciona, na coligação partidária é a mesma coisa. Então, se os partidos quiserem, eles se coligam. Se o partido não quiser, ou se os partidos não quiserem, eles não se coligam e disputam as eleições de forma isolada. Então essa é a primeira informação importante, é facultado aos partidos políticos. Se eles quiserem, ok, se não, eles disputam as eleições de forma isolada. Então, vamos voltar aqui para o texto da lei. É facultado aos partidos, dentro da mesma circunscrição. Qual é a circunscrição? Depende da eleição. Se a gente estiver falando de uma eleição municipal, a circunscrição é aquele determinado município. Se nós estivermos falando de uma eleição estadual para governador, por exemplo, a circunscrição é o estado, e se a gente estiver falando de uma eleição presidencial, a circunscrição é o país inteiro. Então vejam, dentro da mesma circunscrição, então cada coligação, ela vai valer para, por exemplo, vamos voltar a falar da eleição municipal, ela vai valer a coligação para aquele município, para aquela determinada circunscrição. Então, se nós temos aqui no Brasil mais de 5.500 municípios, a gente pode ter 5.500 coligações majoritárias diferentes. Há situações em que o partido A vai se coligar com B, outras situações que vai ser com C, outra situação que não vai se coligar com ninguém. Então, dentro de cada circunscrição, para virar a página, circunscrição depende da eleição. Se for eleição municipal, a circunscrição é o município e assim sucessivamente. Se for uma eleição presidencial, a circunscrição da eleição presidencial é o país inteiro. Então, voltando lá para o artigo 6º, é facultado aos partidos políticos dentro da mesma circunscrição celebrar coligações para a eleição majoritária, que eu já havia dito também. Então, coligação apenas na eleição majoritária, não há coligações nas eleições proporcionais. Qual seria então o conceito que eu posso trazer de vários que vocês vão achar? Qual seria o conceito de coligação partidária? É a soma de forças, é a soma de esforços entre dois ou mais partidos. Então são dois ou mais partidos que se juntam, que unem esforços para a disputa de determinada eleição.
coligação partidária vale só para aquela determinada eleição, não vale para várias eleições. Então, ela vai começar com acordo de vontades entre os partidos, começa a coligação, e ela vai deixar de existir, vai se dissolver quando terminarem as eleições. Então, cada coligação é para uma determinada eleição. Então, o conceito que eu traria é que coligação partidária é a soma de forças, é a soma de esforços entre dois ou mais partidos visando disputar determinada eleição. Podem ser 10 partidos? Podem. Podem ser 15 partidos? Pode. Podem ser 2 partidos só? Pode. Não tem problema nenhum, 2 ou mais partidos, tem que ser mais de um, porque aí o partido não vai conseguir se coligar consigo mesmo, mas então é a soma de forças entre 2 ou mais partidos para disputa de determinada eleição. Esse seria o conceito de coligação partidária. Deem uma lida de lição de casa nesse artigo 91, parágrafo 3º do Código Eleitoral, que vai dizer bem próximo daquilo que está dito aqui pelo artigo 6 da Lei das Eleições, vale a pena dar uma lidinha. Coligação nas eleições proporcionais, já falei, estão proibidas. Onde que eu vou encontrar isso mesmo, Alexandre? Lá no 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, que é o princípio da autonomia partidária. Dentro do princípio da autonomia partidária, ou seja, dentro do artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, nós vamos encontrar que estão vedadas as coligações nas eleições proporcionais. Então, está lá, essa proibição tem inclusive assento constitucional. Justamente por conta do fim das coligações proporcionais, que o Congresso Nacional criou então as federações partidárias. As federações partidárias vieram para meio que substituir a proibição das coligações proporcionais para que os partidos menores pudessem cumprir a cláusula de desempenho. Daí, então, o Congresso Nacional criou a figura das federações partidárias, que a gente já vai aparecer aqui também, as diferenças básicas entre uma e outra situação. Artigo 6º, parágrafo 1º, o que diz lá no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei das Eleições? A coligação terá denominação própria. Denominação própria. Então, coligação Avança São Paulo. Coligação Campinas cada vez melhor. Coligação Manaus rumo ao futuro. Sei lá, cada um vai poder dar o nome que quiser. Cada coligação possuirá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral. Ou seja, o que esse parágrafo está dizendo é que as coligações serão tratadas como se fossem partidos políticos no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato dos interesses interpartidários, está lá no parágrafo 1º do artigo 6º. Ou seja, basicamente a coligação partidária vai ser tratada como se fosse um partido. Então a justiça eleitoral vai olhar para aquela coligação e vai ver um partido, e então será tratada essa coligação como se fosse um partido. Não há regras diferentes para as coligações em relação aos partidos. Então o partido que disputa a eleição sozinho terá o mesmo tratamento desses partidos aqui que estão formando uma determinada coligação majoritária. Artigo 6º, parágrafo 1º-A, a denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. Então coligação vote no partido tal, aí não pode, esse nome não pode, não será admitido pela Justiça Eleitoral. Então não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato. Coligação Alexandre Rolo, sei lá, se eu fosse candidato, não pode colocar esse nome na coligação.
Os nomes são esses mais ou menos que eu já dei o exemplo aqui para vocês. Avança São Paulo, Manaus rumo ao futuro e assim sucessivamente é o nome próprio que será dado para cada coligação. Quem vai decidir isso, na verdade, são os próprios marqueteiros das campanhas. E para terminar, eu falei que era um bloquinho bem curtinho, algumas diferenças e semelhanças entre a coligação e a federação partidária. Então vamos lá. Coligação, soma de forças entre 2 ou mais partidos. Federação, mesma coisa, soma de forças entre 2 ou mais partidos, ou seja, não é aqui que nós temos diferença entre coligação e federação. Nesse ponto é a mesma coisa, ambas, tanto a coligação como a federação, são uma soma de forças entre 2 ou mais partidos. Coligação apenas nas eleições majoritárias, acabamos de falar. Federação, para as duas. Então a federação vale para as eleições majoritárias e para as eleições proporcionais necessariamente. Então, quando os partidos se federalizam, se juntam em uma federação, esses partidos vão disputar todas as eleições como federação, tanto a eleição majoritária como a eleição proporcional. Coligação, acabamos de ver, apenas na circunscrição do pleito, ou seja, cada município, se a gente estiver falando de eleição municipal, terá sua própria coligação. Já a federação tem abrangência nacional. A mesma federação partidária vale para o Brasil inteiro. A mesma federação vale para o Brasil inteiro. Coligação não. Coligação só vale para aquela determinada circunscrição eleitoral. Então, uma diferença relevante aqui entre coligação e federação. Coligação surge após acordo de vontades ou de vontade manifestado em convenção. Federação surge após formalização perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, a forma de criação, tanto de uma como de outra, as formas são diferentes. Então, as coligações nascem nas convenções partidárias, quando todos os partidos que querem se coligar dizem sim para a coligação, aí a gente tem a criação, o nascimento, o surgimento de uma coligação. Na federação não é assim, isso não é decidido nas convenções partidárias, isso é decidido pelos órgãos de cúpula dos partidos e formalizado perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, uma coisa mais formal do que, não que a coligação não seja, mas a coligação é menos formal do que para você criar uma federação. Coligação vale somente para determinada eleição, federação vale pelo prazo mínimo de 4 anos. Então, coligação só para aquela determinada eleição. Terminou a eleição, desaparece a coligação partidária. Já a federação tem prazo de validade maior, são no mínimo 4 anos de união, são 4 anos de federação, coisa que não acontece aqui na coligação. A coligação é apenas para aquela determinada eleição, então ela vai ter duração de meses. 2 meses, 3 meses, no máximo acabou a coligação, a federação terá um prazo mínimo de 4 anos. A coligação não possui estatuto próprio, não existe um estatuto da federação, mas existe um estatuto da federação. Então, os partidos que estão federalizados, eles possuem um estatuto próprio da federação. Então, a federação, por exemplo, PSDB Cidadania, que é uma das federações, tem um estatuto próprio da federação, coisa que não precisa na coligação partidária. E a última observação que eu trago aqui para vocês, coligação não necessita maior alinhamento ideológico. Já a federação tem necessidade de maior alinhamento ideológico. Por que eu digo isso? Porque como a coligação tem curto prazo de validade, normalmente é mais fácil eu ter uma coligação de rinoceronte com lagartixa. Então não precisa ter o mesmo viés ideológico, não necessariamente. Seria bom que tivesse, mas não necessariamente, porque como são 2, 3 meses, eles conseguem conviver pacificamente sem um matar
mata o outro. Na federação, claro que eu estou exagerando aqui, né? Na federação já é mais difícil, como são 4 anos, é mais difícil um partido completamente diferente do outro em termos ideológicos de se alinharem e fazerem uma federação. Então, por exemplo, PT do Lula se federar com o PL do Bolsonaro. É difícil uma federação a gente pensar numa situação como essa, porque seriam 4 anos de casamento no Brasil inteiro, não daria certo. Os dois se matariam, um partido acabaria matando o outro. Mas há situações em que numa coligação a gente até pode encontrar isso. Lá num rincão do Brasil, no estado X, lá no município pequenininho, pode até ser que aconteça uma coligação entre o PT e o PL, ou seja, realmente na coligação não precisa de maior engajamento, alinhamento ideológico, na federação precisa muito mais. É isso, meus amigos, então ficamos por aqui, terminamos aqui as coligações, a gente se vê no próximo bloco. Até lá.